Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Rogério Fernandes da Notprint Assistência Técnica. Hoje estamos aqui com o notebook Dell Inspiron 3421. Eu vou mostrar para vocês como que foi o reparo desse notebook e infelizmente ele já passou por outra assistência e com isso tem alguns problemas que ficaram nesse notebook. Fica no vídeo aí que vocês vão entender o que aconteceu no reparo desse notebook Dell. Se você está chegando agora e não sabe o que é a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. Recebemos equipamentos de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Então, agora vamos mostrar esse notebook Dell. O notebook Dell, no caso, esse aqui é um Inspiron 3421 e quem trabalhou com ele é o Felipe. Ele já fez o reparo dele, ó, o notebook está ligando, já está funcionando. Porém, todos sabem que após o reparo a gente ainda faz uma bateria de testes para certificar se o equipamento ficou 100%, se não tem nenhuma falha. Então é um checklist que a gente realiza para verificar a parte visual. Por exemplo, aqui ó, tem uma mancha aqui, tem outra mancha aqui. São detalhes que a gente pega, se todas as teclas estão funcionando, se todas as USBs estão funcionando. Aí tem um problema, eu vou compartilhar com vocês, mas antes eu vou explicar o que aconteceu até chegar onde a gente está aqui com o equipamento dando vídeo. Essa placa-mãe é uma DNE40, mostrando um pouco mais aqui da parte de esquema elétrico, na parte técnica mesmo, né? Vou pedir para o Felipe colocar na primeira página do esquema elétrico. Então essa aqui, quem fabrica essa placa-mãe da Dell não é a Dell, tá? Esse é um esquema elétrico da Dell, porém quem fabrica a placa-mãe é o Winstron, é uma fabricante de placa-mãe, é a placa-mãe exclusiva da Dell, até mesmo o projeto pode ter sido os engenheiros da Dell que fez, mas quem fabricou é o Winstron. Desce um pouco na segunda página, aí tira um pouco do zoom, a gente tem aqui o diagrama em blocos, tá? Então a gente tem um CPU, é um Eve Bridge. Ele controla os dois pentes de memória, controla também a placa de vídeo. E aqui temos a PCH. A PCH controla todas essas outras partes. Controla o áudio, controla as portas USBs 3.0, 2.0, card reader, HD, ODD, a BIOS, enfim. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas só para vocês terem uma ideia. O processador controla as duas memórias e a placa de vídeo. A PCH controla tudo isso daqui, entre outras coisas. Então, para enfatizar, o USB 3.0 é controlado pela PCH. Esse equipamento quem mandou é o Luiz, lá de São José do Rio Preto, a quem eu agradeço a confiança de ter enviado seu equipamento para reparo. Porém, ele disse que o equipamento primeiro apresentou um defeito no conector, aí ele levou até uma assistência técnica, consertaram, funcionou por um tempo, depois veio apresentar defeito novamente, levou em outra assistência e aí aconteceu os problemas de não ligar mais. Em resumo é isso, então ele enviou o equipamento para a gente tentar o reparo. Chegando aqui, ele veio sem ligar, né, Felipe? Aí veio sem ligar, então como que funciona? A gente desmonta, no caso o Felipe desmonta o notebook, analisa a placa-mãe e aí ele identificou um circuito que estava causando um problema de não deixar o notebook ligar. Até esse momento a gente não faz nenhum tipo de intervenção, é somente analisado com multímetro, osciloscópio, as ferramentas de bancada, esquema elétrico. E aí então a gente gera um orçamento e passa para o cliente. Se ele aprovar, aí sim a gente vai realizar as intervenções a fim de reparar a placa-mãe. O orçamento é de reparo da placa-mãe. A placa-mãe é uma peça, né? Então a gente vai fazer de tudo para consertar aquela placa-mãe. A não ser que, por exemplo, tem um processador ali que é específico, não tem para reposição. Na verdade, nenhum processador tem vendido novo para reposição, mas às vezes a gente tem alguma sucata doadora, então a gente remove o processador e também conserta. Em casos, exceto esses casos que não tem o componente para substituição, aí não tem muito o que fazer. No restante, a gente vai fazer de tudo para recuperar a placa-mãe e voltar a ligar e funcionar todas as funções da placa-mãe. É assim que a gente trabalha. E é uma tentativa de reparo. A gente não garante que quando passa o orçamento, a gente não garante que a gente vai ter sucesso no reparo. A gente só vai saber se vai ter sucesso após a conclusão do reparo. E testes, esse aqui vocês já viram no começo do vídeo que ele está ligando dando vídeo.
mas ele não passou em todos os testes, vou explicar isso mais para frente. Então identificou-se o problema no circuito de não ligar, passou o orçamento, o Luiz aprovou, então a gente começou a realizar os reparos. O Felipe fez o reparo, tinha um circuito danificado ali, uma tensão que alimenta a PCH, esse circuito estava em curto, foi feito o reparo desse circuito, voltou a apresentar a tensão na PCH, aí ele fez o reparo desse circuito, a placa começou a ligar, porém sem vídeo. Tinha um detalhe, esse processador é soldado, a placa já está montada, mas vocês vão ficar aí com um relato do que como que estava essa placa-mãe. Esse processador é separado, ele não é processador PCH junto, são separados, é um Ivy Bridge. Então esse processador estava afundado, sabe, na solda, não estava, você olhava por baixo assim na solda, tinha um lado que estava mais abaixado, fechando curto na solda. Então ele ligou e não apresentou vídeo. Então o Felipe teve que remover o processador, fazer o PGA do processador, aí sim ele ligou e apresentou o vídeo. Aí começou os problemas. Na verdade, o problema, que é apenas um. Esse daqui, ó, tá vendo? Dispositivo USB desconhecido. Então, quando você está utilizando, ó, o mouse aqui no caso está ligado na USB, está funcionando. O pendrive também está ligado na USB, está funcionando. Porém, de vez em quando apresenta um conflito, aparece uma mensagem aqui. Aí, com essa mensagem de conflito, às vezes para de funcionar as USBs. Tanto faz a 3.0 ou a 2.0. E aí esse é um problema que a gente identificou durante os testes. Como eu disse, a gente testa tudo, testa todos os USBs, testa HDMI, testa RJ, tudo que o equipamento fornece a gente testa. E aí a gente identificou esse problema, que às vezes apresenta essa falha nas USBs. Então a gente desmontou novamente e foi analisar o circuito. Mais uma vez a gente deparou com um problema na PCH. Acho que dá para mostrar aqui, né? Dá para ver ali não? Não dá, Bom, não vai dar para ver, mas aqui já isso é recorrente de acontecer nesse modelo, tá? Aqui tem um parafuso que é o da tampa, tá vendo? É um bracket, na verdade. Aqui esse lugar que é como se fosse uma porta, eu chamo de bracket. Então aqui vai um parafuso para segurar a tampa que vai fechando aqui. Às vezes acontece de assistência técnicas, entre aspas, colocar um parafuso maior e vai parafusando, parafusando até chegar na PCH. Aí ele fura a PCH lá e dá problema na PCH. Esse aqui também estava desta forma. Então o Felipe identificou esse problema ali na PCH e achou que poderia ser um problema na PCH. Então ele substituiu a PCH a fim de resolver esse problema. Mesmo substituindo a PCH, permaneceu esse problema. E a PCH do cliente já tinha reflow, estava com uma coloração diferente. E aí vem a parte do esquema elétrico, porque é importante utilizar o esquema elétrico para a gente interpretar os defeitos. PCH controla a porta USB 3.0 e porta USB 2.0. Tem um barramento aqui que interliga as USBs com a PCH. Por isso da substituição da PCH. Não substituímos a PCH por achar que simplesmente deve ser a PCH ou por achismo. Não, teve uma análise até a gente chegar nisso. Porém não resolveu. Ainda está com esse problema aqui. E agora a gente vai ter que relatar para o cliente essa questão. Não está 100% o equipamento. A gente queria que tudo estivesse funcionando normal, mas não está assim. E por que não está funcionando tudo 100%? E aí o que acontece? Fez a substituição da PCH e ainda assim não resolveu. Como eu disse, é um barramento direto das USBs com a PCH. Claro que a USB tem um circuito de alimentação de 5 volts. Esse circuito está ok, a gente checou, não é um problema do circuito. É um problema mesmo entre as USBs e a PCH. E onde que pode estar o defeito, já que a gente substituiu o PCH e manteve o mesmo problema? Como essa PCH teve reflow, né? Nitidamente fizeram reflow nessa PCH, pois ela está de outra coloração. O processador também foi feito reflow. O GPU também foi feito reflow, a gente também esqueci de falar, mas o Felipe disse que ele também fez o BGA do GPU. Por que ele fez o BGA do GPU, mesmo funcionando o GPU? O GPU estava instalando drive normal. Ele fez o BGA porque já tinha reflow, tinha fluxo embaixo do GPU. Então como que a gente vai garantir a qualidade do nosso serviço de alguém que fez reflow no GPU? Depois de alguns meses pode apresentar defeito no GPU e a gente tem que dar a garantia. Então para a gente certificar que a GPU está 100%, também fizemos o BGA da GPU. Então veja aí todo o trabalho que teve até chegar nessa situação e ainda assim o equipamento não está 100%. E por que, substituindo a PCH, não foi resolvido esse problema? Como teve reflow na PCH e também passou por outra assistência,
tem duas possibilidades. Alguma trilha interna que faz a ligação entre as USBs e a PCH, essa trilha pode estar intermitente, pois aquele conflito às vezes aparece, às vezes some, ou então pode ser algum resistor que está saindo, a gente olhou no microscópio, fez a inspeção no microscópio, ou um resistor faltante, mas são milhares de resistores, não tem como a gente medir todos os resistores. Isso porque alguém já mexeu na placa antes. Então essa é a dificuldade que a gente tem quando a gente recebe um equipamento já mexido por outra assistência técnica. Mesmo assim, a gente passa o orçamento e faz a tentativa de reparo. Mais uma vez, ficou 100%? Não ficou. Agora a gente vai entrar em contato com o cliente e explicar a situação, se ele quer o equipamento desta forma ou não. Caso ele falar que não tem interesse, a gente vai ter que fazer o serviço e devolver o equipamento sem ligar. Tá? Então tudo isso aí gera tempo, gera custos aqui para a empresa, insumos, que tudo isso aí é dinheiro. Porém, a gente trabalha aqui, o cliente só paga se ficar 100%, só se tiver sucesso no reparo. Teve sucesso? Mais ou menos, está funcionando, placa de vídeo está funcionando, equipamento está tudo funcionando, ao menos essa questão das USBs. Então a gente vai conversar com o cliente e aí vamos verificar o que ele vai decidir sobre o equipamento. Tá? Então essa é um pouco da dificuldade que a gente tem quando trabalhamos com equipamentos mexidos de outra assistência técnica, tá? Mostrei para vocês também um pouco do esquema elétrico, como que é a parte técnica. Se você gostou do vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o like, se puder compartilhe o vídeo. E se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo tem um link para o nosso WhatsApp. Fique à vontade para saber como que trabalhamos. Vou ficando por aqui, grande abraço, até o próximo vídeo.